Que bom, gente. Vou fazer hoje um pouco do que eu faço aqui na oficina. A gente sempre canta. A música para nós é uma grande inspiração, né, para o nosso trabalho. Eidri, parabéns para você. Eitice, tentando acompanhar um pouco de Arão. Eita, beleza. Turma boa, já estou me sentindo em casa aqui com vocês. Estou aqui na oficina Fantasma mais uma vez, Fabi, mas agora eu me sinto assim, acompanhado por vocês. Obrigado. Vamos mais uma vez, vamos mais uma vez. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês me ouvem bem? Ei, Zulaio, alguém pode dar um joinha se me ouve bem? Pus um microfone aqui, Lulu. Alguém diz, está me ouvindo bem? Dá para ouvir legal? Alguém pode dizer sim, joinha? Beleza. Ótimo. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. Se as voltas do mundo é grande, seu poder ainda é maior. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. Se as voltas do mundo é grande, teu poder ainda é maior. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. Se as voltas do mundo é grande, teu poder ainda é maior. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Muito bem, cantamos um pouquinho. Geralmente a gente canta aqui uma meia hora. Às vezes eu não tenho nem vontade de fazer palestra, só de ficar cantando. No canto e na música, a gente nesse momento se sustenta, porque a vibração da música, ela não passa pelo racional, né? Ela vai direto no nosso coração, trazendo para nós um movimento no nosso corpo, trazendo para nós uma conexão que às vezes racionalmente é difícil da gente estabelecer quando a gente está tenso, quando a gente está cansado. A Maurício pedindo mais música. Eu tenho um tempo aqui no Instagram para fazer a palestra. Depois de uma hora ele desativa. Então nós vamos seguir com o nosso tema.
né? Eu também tenho uma prática aqui que é de conduzir um relaxamento, um movimento de aquietamento, para que a gente possa estar absorvendo melhor as músicas e as palavras. Eu não vou fazer ele completo, depois a gente publica lá no YouTube, Oficina da Alma BH. Mas agora eu convido a quem já chegou, a quem está, nós estamos juntos, nós estamos criando mais uma vez um círculo de força, um círculo de conexão, de abertura, né, de elevar a nossa vibração. Então que a gente possa agora se manter num lugar onde eu tenha a capacidade de me aquietar, veja se é possível, né, desativar as outras notificações para que a gente esteja inteiro aqui. E eu convido vocês nesse momento a perceber como que vocês estão, como que vocês me escutam, né? Como que está aqui internamente o corpo, se está tenso, se está pesado, se nesse momento eu estou ansiosa, estou ansioso, se eu estou com medo. Perceba-se como você está agora, se dê conta. A cada respiração, se dê um tempo, né? Eu vou dar aqui 1 minuto, para que a gente possa deixar o ar sair pela boca, para que a gente possa se perceber. A gente vai criando assim um clima de conexão, de receptividade, de presença. Esse clima de presença é o que a gente mais precisa agora. Presença, estarmos inteiros naquilo que a gente está sendo chamado a fazer, naquilo que a gente está sendo chamado a oferecer, seja em casa com a família, seja num trabalho virtual, seja numa tarefa, né, que eu esteja cumprindo junto ao social, que eu esteja inteiro, que eu possa estar inteiro em tudo, que a gente possa estar inteiro agora. Inteiro não significa estar sem insegurança, sem tensão. Eu estou aqui com vocês e percebo a minha insegurança aqui, dá um frio na barriga estar aqui. É diferente, eu ainda não me adaptei totalmente, mas todo dia aqui na oficina eu também sinto esse frio na barriga, independente de quem, né, esteja aqui. Eu incluo isso, eu incluo o medo na minha experiência, eu incluo a insegurança na minha experiência. Eu tomo consciência, ele está aqui junto. E a cada respiração, com essa consciência, eu vou incluindo tudo e vou me tornando mais inteiro, mais fortalecido para poder lidar com a realidade do jeito que ela é. Esse é o nosso maior desafio. Vou tomar uma água para a gente iniciar. Muito bem. O nosso tema de hoje, atravessando a noite escura do medo. Puxa, que fase, né, que nós estamos vivendo. Uma fase de muito medo, de muita insegurança. Hoje a gente falou na live à tarde, né? Nós temos aqui um regulador, aqui a insegurança, um pouco mais abaixo a apreensão, um pouco mais abaixo a preocupação. A gente vai subindo, apreensão, insegurança, medo. Se subir um pouco mais, desespero. Se subir um pouco mais, a gente cai em um pânico, né? E a gente vai variando nessas escalas, né? Diante dessa situação. Todo mundo que está vivendo, compreendendo esse momento, que está antenado, de alguma forma está experimentando algum tipo de medo, de apreensão, hora de desespero, né? Cada um solidão, né? Hoje a gente está falando do medo, né? O medo em suas variáveis. É uma noite escura que a humanidade passa. Na semana passada a gente falou de 2 olhares, o olhar do ego e o olhar do eu superior, dessa parte sábia aqui dentro de mim, que me conduz para uma outra forma de encarar tudo,
né? A nossa experiência é que a gente vai oscilando nesses olhares, na forma de ver, né? É uma dinâmica quântica. Eu estou bem hoje, mas dependendo de um pensamento que eu dou abrigo e que aquilo bate em algo que está mais mal resolvido aqui na minha experiência, já começa a ativar em mim, né? Reações emocionais que eu perco o controle, que eu perco a minha paz, perco o meu controle emocional. Esse cuidado com o nosso emocional agora é fundamental, fundamental. E é esse, né, essa é meu serviço, é a minha tarefa dentro da nossa forma de ver. Eu vou começar a nossa palestra por um slide do Bert Hellinger, que norteou a minha semana. Ele diz assim, esse slide está num livro que chama A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. E ele diz assim, nós temos a necessidade de desviar do terrível, como se ele não pudesse existir. Apenas aquele que pode concordar com o terrível é totalmente livre. Então, nós passamos nessa fase, né, de travessia do medo por vários estágios, né? E o estágio inicial é uma discordância da realidade, é uma negação da realidade, é uma revolta com a realidade, ou é uma indiferença com a realidade. Tudo isso são formas de defesa. Formas de defesa que vão gerando em nós uma dissociação da nossa experiência. Então, desviar do terrível, perceba como que a gente foi fazendo isso quando começou essa história, né? Parecia uma história tão maluca, que era a coisa lá da China, né? Aí depois foi chegando mais perto, na Itália, na Europa, mas ainda parecia longe. Quando chega aqui no Brasil, algumas pessoas já começam a se desorientar e outras ainda continuam dizendo, não, isso não é bem assim, nós estamos aprendendo a lidar com isso, nós estamos desenvolvendo, mas essa é uma reação humana, como se isso não pudesse existir. Então, o nosso trabalho hoje para poder vencer o medo está sendo, primeiro, promover uma aceitação de que essa situação está existindo e que também aceitação de que eu estou com medo. E aí eu saio da negação para poder começar a tomar consciência, fazer de todo esse movimento, ele vai despertar em nós muitas coisas, que a gente possa tirar proveito para poder transformar em nós os nossos maiores medos que estavam ocultos. Eles estão vindo à tona agora, para cada um de um jeito, né? Então, existe nesse momento, né, a gente tem um trabalho que chama Evangelho Sentido. A gente sempre fez esse trabalho aqui de uma forma muito intimista, muito reservada, muito fechada. Apesar do grupo estar aberto, era pouca gente que vinha, 7h30 da manhã aqui na oficina, e nós abrimos esse trabalho virtualmente. Quem quiser participar, é só mandar depois um zap que a gente inclui no grupo que abre no Zoom essa tarefa. E o que é o Evangelho Sentido? É um momento em que a gente fecha os olhos para poder deixar, o convite é esse, deixa que o teu corpo interprete o Evangelho. A gente está cheio de informação. Às vezes, esse excesso de informação, ele não cria saídas, ele não traz paz, né? A gente fica imaginando que se eu entender tudo, eu vou estar mais tranquilo. E não é, né? Nós estamos vendo assim que nós não temos uma saída fácil para essa situação. Não existe uma resposta pronta. Nós estamos construindo a cada momento isso. E esse excesso de informação cria, na nossa cabeça, cria um colapso mental que a gente precisa encontrar outra forma. Assim também é com o trabalho com o Evangelho. Tem muita gente que acaba
desenvolvendo de uma forma muito intensa uma teorização do caminho cristão, do caminho espiritualista, do caminho religioso. E agora esse monte de teoria, gente, não sustenta se a gente não tiver aqui emocionalmente um lugar onde me apoiar, um lugar onde me sentir seguro, né? Para poder olhar de frente para essa situação, para poder olhar de frente para as emoções que surgem nessa situação. Então, quando eu abri esse evangelho virtualmente, foram chegando pessoas, né? O grupo encheu. E aí eu falei, meu Deus, olha o ponto que a gente está na sequência do evangelho. A gente estava lendo o evangelho de João. E na sequência, o próximo passo era um passo crucial. Um passo que eu falei, bicho, como é que eu vou ler isso agora? Num momento como esse, eu queria trazer um momento que Jesus trouxesse uma esperança, uma coisa boa. Mas o tema do evangelho sentido, na sequência, era a crucificação. E aí, nesse momento que eu quis pular, eu me lembrei desse slide do Bert Hellinger que dizia: a gente tem necessidade de desviar do terrível, como se ele não pudesse existir. Como se a crucificação não pudesse existir. Eu falei, vamos pular. Aí quando eu me vi pulando, eu lembrei desse outro. Apenas aquele que pode concordar com o terrível é capaz de estar em paz. É capaz de se sentir totalmente livre. Então me veio essa ideia, siga a sequência, não pule a crucificação. Deixa doer, mas faz parte. Olha para isso, porque essa é a história da humanidade, essa é a história de um mestre que não teorizou sobre o caminho da liberdade. Ele viveu na pele, ele se expôs aos maiores medos, ele se desapegou da própria vida para cumprir a proposta de trabalho dele. Aquilo para ele tinha um significado muito profundo, né? Que muita gente não compreendeu, nem os mais próximos dele não compreendiam por que ele estava se entregando, meu Deus. Não era para lutar, mas ele sabia. Porque a cruz, para o mestre, não significava uma prisão ao sofrimento, mas significava um caminho de transformação para toda a humanidade. Aquela entrega, aquela crucificação, ela selou uma nova era para a humanidade. Mesmo que a gente ainda esteja assimilando essas lições profundas, ali algo aconteceu, né? A humanidade foi marcada por um evento que nos transformou, que ainda está promovendo transformações, né? Então, a cruz, ela pode ser um símbolo de sofrimento ou ela pode ser um símbolo de transformação. Aqui eu vou ler dois pequenos trechos desse momento. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17 e 18. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram. Ele com 2 outros, um de cada lado de Jesus. Um pouco mais avante, em João 19, 25, perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Mais tarde, sabendo, então, que tudo estava concluído. Para que se a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado,
Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Então, essa é a entrega do Mestre. E agora nós estamos sendo chamados a uma crucificação. Cada um está sendo crucificado de uma forma. Cada um está sendo chamado a carregar a sua cruz de alguma forma. Alguns mais ligados à questão financeira. O medo se volta para aí. Alguns ligados à sua própria vida, o medo se volta. Alguns ligados à vida de pessoas que eu amo. Alguns ligados à vida de pessoas que eu nem conheço, mas que eu imagino. O desespero que estão passando, não só pela doença, mas pela privação que já começa a acontecer. Essa estratégia que a humanidade está encontrando, ela também está gerando muita dor. Ela também está crucificando muita gente. E essa crucificação, ela pode ser um caminho para o desespero, né? Ela pode ser um caminho para a perdição, ou ela pode ser um caminho de muita transformação. A humanidade está se dedicando de uma forma muito intensa à entrega espiritual, né? Tem gente que está em oração todos os dias, imagina? Hoje eu conversei com dois amigos, e o Ricardo e a Laura, e eles falando, olha, a gente não fazia meditação. Hoje todo dia a gente faz a meditação. Eu pego lá no seu canal, pego em outros lugares. Meditações que estão me fazendo tão bem. Eu estou descobrindo recursos, estou descobrindo ferramentas novas para lidar com isso. Olha se não é transformação, né? Apesar, quem está movendo isso? O medo. Hoje eu perguntei, será que se na alegria a gente teria essa busca de interioridade, essa busca pelo sagrado, essa busca para encontrar saídas, para exercitar, para usar as ferramentas que eu já sei, mas não usava? Isso tudo está movendo em nós possibilidades novas, tanto internamente, de encontrar caminhos para me acalmar, né? De encontrar caminhos para poder buscar essa conexão, essa força espiritual, e nós vamos ter, né, que encontrar caminhos sociais também para poder dar as mãos, para poder ajudar quem precisa. Eu não sei como é que vai ser, mas muita gente vai estar necessitada, não sei o que a gente vai poder fazer, né? Cada um vai ter algo ao seu redor, na sua rede, cada um vai ter, eu não sei o que. Essa semana a gente também leu um capítulo do Nosso Lar, onde André Luiz, que já está se adaptando lá no mundo espiritual, ele já passou pela noite escura do sofrimento dele que aconteceu depois que ele morreu, né? Tem gente que vai vivendo uma vida de oba-oba, gente, e essa noite escura que a gente está vivendo agora, né, durante a encarnação, ela vai acontecer só depois da morte. Aí quando a gente morre, ué, que é isso? Escureceu? O que aconteceu? Cadê meu dinheiro? Cadê meus recursos? Cadê tudo aquilo que eu usava para poder me sentir seguro, para poder dominar, para poder... Agora acabou, agora sou eu com a minha consciência. E o que a gente ouve por todos aqueles relatos, né, dos médiuns, e principalmente de Chico Xavier, é que é comum que muitas pessoas que viveram essa inconsequência durante uma vida inteira passam, nesse momento, a enfrentar essa noite escura. Assim foi com André Luiz, e ele diz para nós como foi. E depois de que ele atravessou isso, e o coração dele se abriu para algo novo, e ele se curvou, né, humildemente, pedindo ajuda, a ajuda chegou. E lá no plano espiritual mais adaptado, ele já estava começando a se entregar ao trabalho. E então ele um dia viu um senhorzinho. E quando ele viu esse senhor, ele até escondeu. Falou, que vergonha, gente. Eu não sei o nome do senhor, seu Manel. Ai, o seu Manel, que vergonha. E aí ele lembrou de uma cena que aconteceu, do seu Manel chegar na casa dele, pedindo que ele tinha vivido uma dessas situações de falência, de quebradeira, e ele chegou para o pai do André Luiz e disse, eu preciso de ajuda, por favor, me ajuda, me dá um suporte nesse momento. E a mãe do André Luiz, que era um ser muito amoroso, muito iluminado, ficou louca querendo ajudar, mas o pai de André Luiz, muito severo, muito materialista, disse, não se envolva nas minhas finanças, eu não posso fazer nada. E fechou, sendo que ele podia.
mas ele fechou a porta. O André Luiz teve uma vergonha dele, né, naquele momento, porque ele falou, puxa, nós perdemos uma chance de ajudar. E aí a orientadora dele falou, André, vai lá, conversa com ele, né, rasgue esse orgulho, chega para ele e fala. Então ele foi e disse, ô, Manel, que vergonha, que situação. Ele falou, não preocupa, André, foi difícil pra caramba, mas essa dificuldade nos fez crescer de um jeito que espiritualmente valeu, né? Nós atravessamos a nossa noite escura em vida e isso promoveu um crescimento para a nossa família, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas talvez cada um de nós vai receber um chamado de auxílio, né? De oferecer alguma coisa que eu puder. Não é o que eu não posso, é só o que eu puder. E às vezes o que eu posso agora, nesse momento, é isso. É ficar comigo, é ficar com a minha família, é ficar o melhor que eu puder naquilo que eu estou sendo chamado. Mas pode ser que depois que a gente aproveite essa oportunidade, a vida vai abrir um campo para que a gente possa exercitar a fraternidade, para que a gente possa desenvolver, né, o humanismo de dar as mãos nessa hora. Vai surgir campo de muito trabalho. Quanto mais necessidade, mais vai despertando em nós esse campo de trabalho. Então, vamos seguir abertos às possibilidades que a vida vai nos trazer. Não preciso de forçar nada. Seguindo a sequência do nosso estudo, a maioria das vezes se inspira numa palestra. Eu estou me sentindo mais livre para buscar outros temas, outros recursos, mas geralmente a gente se inspira numa palestra. E a palestra que eu gravei sexta, que a gente coloca no canal Petwork MG lá no YouTube, e eu vou escutando, a palestra é a palestra número 127, a palestra do Guia do Petwork, que é um trabalho que rege a nossa tarefa de condução de espiritualidade aqui na Oficina da Alma, por ser um trabalho que alia a psicologia e a espiritualidade. Eu não consigo acreditar numa espiritualidade que renegue a psicologia e nem numa psicologia que renegue a espiritualidade. O Guia do Petwork faz esse link, eu sempre friso a beleza dessa possibilidade que eu não achei na faculdade e também não achava nas religiões, né? Esse link com a psicologia e na faculdade esse link com a espiritualidade. O Guia fez isso. É um trabalho que o tempo todo ressalta o autoconhecimento e o caminho espiritual. Dentro desse tema, essa palestra 127 diz: cada dia um ângulo é visto, os 4 estágios da evolução. Reflexos automáticos, consciência, compreensão e sabedoria. Então, se na semana passada a gente falou da visão do ego e da visão do eu superior, agora a gente vai destrinchar um pouco mais sobre 4 estágios para que a gente possa criar um desenvolvimento. No caso, o desenvolvimento do medo, do desenvolvimento de como que a gente lida com o medo, né? O primeiro estágio é a fase, palavras do guia, tá? A fase mais baixa da consciência humana. É a automação. O homem reage de acordo com reflexos automáticos, reações emocionais que se baseiam em conclusões e generalizações erradas, profundamente arraigadas, né? A gente não reflete, a gente vai reagindo de uma forma assim compulsiva, automática. Quando eu digo essa situação está nos crucificando, a crucificação é um sofrimento para o ego e uma libertação para a alma. Do olhar do ego, a crucificação é uma rua sem saída, é a morte, é horrível. Do olhar do ser, do olhar da alma, a crucificação é uma libertação, né? É uma transformação. Nesse momento, quando a gente está vivendo, seja o que for, pode ser que a gente se depare com a frustração e com o medo. Como que eu reajo quando eu sinto medo? Às vezes a gente dispara reações automáticas. Como que eu reajo quando eu me sinto frustrado?
de não poder continuar com isso que eu queria fazer, de ver que eu estou perdendo, de ver que eu estou limitado. Como que eu reajo aos limites? Como que eu reajo à impotência? Essas reações geralmente são automáticas e eu nem percebo que elas estão fundamentadas em concepções totalmente distorcidas e equivocadas. Né? Por exemplo, conversando com uma pessoa, ela falou: Mateus, sabe o que está acontecendo? Eu achei que eu já tinha até melhorado disso. Mas sabe o que está acontecendo nesse momento onde eu fui privada de tudo? Eu já estava pronta para dar um passo com um projeto novo, tudo pronto, tive que recuar. Aí, de repente, a frustração, o medo, a insegurança, a solidão começaram a disparar em mim uma reação automática que de me sentir vítima. Eu voltei a me sentir vítima, eu já estava me sentindo tão melhor. Voltei a me sentir vítima. Então ela estava se sentindo vítima e com raiva de estar se sentindo vítima, porque ela achou que ela já estava liberada dessa reação emocional tão destrutiva que é a gente se sentir vitimizado. Né? Então, nessa reação, a gente começou a perceber, né, que isso não estava resolvido. Isso estava sendo colocado de lado, mas quando essa situação chega, traz à tona em nós muitas dessas reações automáticas. E a gente ela não podia evitar, ela não estava conseguindo evitar de se sentir vítima. Algumas pessoas não podem evitar de se sentir inseguras. E como que eu lido com essa insegurança? Uma outra amiga minha disse: olha, sabe o que eu percebi? Eu estava assim, me vendo eufórica, fazendo um monte de coisa, me agitando, criando. Tudo aquilo não era verdade. Ela estava essa era uma forma dela estar evitando o contato com o terrível. Qual era o terrível? É que existe uma parte minha que sente medo. Eu não sou só medo, mas uma parte sente medo. Se eu começo a chamar isso de uma parte, eu já me descolo disso e posso olhar para essa parte. Ela pode ser vista e acolhida. Né? Então, num primeiro passo, isso é automático, essas reações de defesa contra os sentimentos. Num segundo passo, eu começo a conscientização. Eu vou falar um pouquinho mais desse primeiro passo, que ele diz assim: mesmo as pessoas mais evoluídas, ou relativamente evoluídas, aquelas que cuidam do seu desenvolvimento. Quem é que cuida do seu desenvolvimento? Né? Muita gente está começando a cuidar agora, fazendo essas meditações, buscando oração, Mas tem gente que já faz isso, independente de estar vivendo situações. Mesmo essas pessoas, existem áreas que elas são míopes, que elas não são livres, onde demonstram reações inconscientes, jamais sabendo por que agem, por que reagem, por que pensam assim, por que sentem assim, por que sustentam determinadas opiniões. Não sei, elas são míopes. Vou me incluir, por melhor que eu seja em alguns pontos, tem sempre um lugar que eu não vejo, tem sempre uma dimensão que eu sou míope. E essas dimensões, uma hora ou outra, elas vêm à tona em forma de reação emocional, né? Gerando então um automatismo cego, que é ficar com raiva de estar inseguro, que é estar desesperado por estar com medo, que é com medo de estar com medo e virar um pânico, que é com medo, eu estou triste, mas é com medo de assumir essa tristeza e essa tristeza me levar para uma depressão, né? Então essa fuga é um automatismo cego, essa dispersão, né, da gente ficar assim se enchendo de coisa, de informação para não sentir. Esse automatismo cego, ele vai gerar em nós, né, de acordo com o guia, uma alienação de nós mesmos. E essa alienação, quando a gente se dissocia de nós para não sentir, para não se haver com aquilo, isso atrofia a nossa criatividade e impede o amor. Então eu perdi tudo quando eu me perco. Né? Se eu não tiver amor, se eu não tiver esse poder criativo me ajudando a lidar com as situações, o que vai sobrar? Né?
me impede, bloqueia a capacidade de dar e receber alegria, limita os potenciais do espírito humano. Isso tudo, a alienação de nós mesmos. Nessa mesma medida, os reflexos cegos tomam o lugar da consciência. Então, quando eu estava falando da nossa dimensão quântica, eu acho que eu não concluí esse raciocínio lá no começo. É quântico a nossa dinâmica psíquica, porque uma hora eu estou bem, aí eu falei, mas uma hora, alguma coisa me pega. Né? Às vezes, isso, né? O presidente fez um discurso, puxa, e agora? Aquilo ali me pegou, como é que vai ser? Entrei numa fantasia, perdi o equilíbrio porque algo ali gerou. Não é qualquer pensamento que me tira do sério. Mas tem determinados pensamentos, determinadas situações. Chegou uma notícia lá da Itália, você viu? Determinadas situações, elas nos pegam e ativam esses pontos cegos. Eu não preciso ficar dando atenção para qualquer pensamento que surge. Se eu puder me manter firme na minha sintonia o maior tempo possível, melhor. Mas, em alguns momentos, o que acontece é que eu não consigo me sustentar, porque esses pontos cegos são ativados e aí pega algo corporalmente. Eu dei esse exemplo, vou repetir porque eu acho que é um exemplo muito rico. Quando pega corporalmente, eu preciso de dar atenção para isso, para poder dissolver, para poder ir para o próximo passo. Se o primeiro passo é um automatismo cego, o segundo passo que ele diz, a etapa seguinte, né, da forma de lidar com essa noite escura do medo, é tomar consciência dele. Né? E às vezes, num primeiro momento, essa consciência ela vai chegar de forma corporal. Eu ainda não entendo o que está acontecendo, mas eu estou me sentindo tensa. Eu estou me sentindo travado. Eu estou com um nó na garganta, um frio na barriga. Isso é o que se apresenta agora. Isso é o que está me pedindo atenção. E essa atenção gera o segundo passo, consciência. Em vez de afastar isso, de querer fazer alguma coisa para não ver, quando chega no corpo eu posso abrir um espaço para sentir. Então essa semana eu tive um momento muito bacana no grupo de estudo de constelação familiar na sexta-feira, onde com o olhar do Hellinger ele traz uma visão sistêmica que foi trazendo uma paz para a gente, assim, de compreender, como se a gente desse um passo para trás e compreender isso só como mais um movimento nesse grande todo que está gerando um passo, né, de transformação. Enfim, o estudo foi sendo conduzido e foi trazendo para nós um alimento maravilhoso que trouxe uma pacificação, a gente se alimentar de ideias, né, que trazem essa compreensão, que trazem, né, positividade nesse momento é muito importante. E eu estava ali alimentado disso e fui para casa super bem, que bom, hoje foi legal. Dormi e acordei no dia seguinte com a cabeça travada, o pescoço travado, tudo doendo, muita dor. Nossa, que dor de cabeça é essa? Eu não me lembro, na sexta, do dia anterior, de ter tido qualquer preocupação, qualquer medo. Eu estava, pelo contrário, estava vibrando bem, estava numa boa, mas eu dormi. E ali, ao acordar, isso veio à tona. Foi tão forte, tentei dar atenção, falei, não estou conseguindo, está doendo tanto que eu vou tomar um remédio. Tomei o remédio, não passou. Geralmente, a Santa Neuza, ela resolve meu problema. Nesse dia, não resolveu. Falei, meu Deus, é mais sério do que eu penso, eu preciso insistir um pouco mais em dar atenção. E então eu me fechei no quarto, pedi licença, falei, gente, eu preciso de um tempo, e ali eu fui respirando. O que é isso? Que dor é essa? Né? Já nesse segundo passo, buscando consciência, de onde que vem tanta tensão? Eu não sei, gente, eu não fazia a menor ideia, e ao me perguntar, aí veio, eu estou com medo de morrer. Eu levei um susto. Eu fui notificado disso pela atenção. Eu não estava pensando nisso. É a atenção que veio me dizer, tudo isso é o seu medo da morte. E aí eu mergulhei nisso. Então tá, eu vou olhar para a morte. Eu vou olhar para essa cruz. E esse foi o lugar ali de Maria Madalena, de Maria, mãe de Jesus, da outra Maria e de João. Eles ali no pé da cruz.
Eles ficaram, todos apavoraram. Meu Deus, uns esconderam, outros saíram. Teve um até que se matou. Eu falei, eu não acredito. Ele se sentiu tão responsável que ele se matou no desespero pelo que ele viu acontecer. Outros saíram, outros correram, outros se sentiram culpados. Pedro se sentiu culpado de ter negado ele. Cada um foi para um lado. Esses ficaram lá, olhando para a cruz. Imagina o que é uma mãe ficar ali no pé da cruz olhando, recebendo as últimas instruções, até que tudo esteja consumado, porque precisava de ser consumado. Ela ficou até o fim. Não é fácil, gente. Uma vez eu tive um sonho com uma entidade espiritual incorporada num médium, e ele me perguntava no sonho, Mateus, como é que você faz para ficar encarnado? Para ficar, para permanecer ali? E essa é a pergunta. Esse é o maior desafio, né? A Ida nos ensina muito isso com a Dep. Fica no corpo, né? Fica no corpo, fica com a realidade, fica com o que é. Olha de frente para o que está acontecendo, para o que está presente. Isso é difícil, porque esses automatismos vêm criando defesas para não ver. Ora defesas eufóricas, ora negação. Ah, não tem problema. São negações. E ora desesperos. Mas ficar ali, olhar para essa cruz, é o que pode realmente nos libertar. Então eu olhei para a morte e disse, o que é o pior em morrer? Vou fazer essa pergunta para vocês. Quando a gente pensa na possibilidade de morrer, o que parece pior? Perder, para alguns os tio Patinhas, é perder a fortuna, né? Para outros, é perder as pessoas que eu amo. Para outra, perder meus sonhos, meus projetos. Eu tinha muito a fazer. Uma amiga minha falou, não, eu não quero, eu estou sofrendo porque eu estou imaginando a possibilidade de não poder dar continuidade ao projeto maravilhoso que eu achei. Então, o pior do medo de morrer era perder o meu projeto. E aí eu percebi como morrer, né? Eu olhei para aquilo e falei, o que é o pior? O pior era perder, né? A minha filha era me afastada, a minha filhinha de 3 anos. Outras pessoas eu acho que podem seguir bem, mas a minha filhinha de 3 anos, eu falei, não, isso é o pior. Quando eu olhei para aquilo com toda a consciência, aí vem um choro. Um choro. E esse choro, ele veio limpando e soltando toda a tensão. E minha dor de cabeça passou, né? A tensão no ombro soltou, porque eu olhei de frente para aquilo. Foi fácil? Não. Mas eu atravessei essa noite escura do medo. Passou 2 dias, teve outro, né, com essa situação toda aí, e aí é uma outra oportunidade, é uma outra noite escura. Nós vamos vivendo essa oscilação, o momento é esse, o dia e a noite eles estão oscilando dentro de nós. Né? Uma situação está passando, mas que a gente também não sinta culpa de estar ficando bem. Tem hora que eu estou bem, agora eu estou falando com vocês, eu estou bem. E eu posso manter isso o maior tempo que eu puder, para sustentar essa vibração. Isso é o melhor que a gente pode estar fazendo pelo planeta hoje, aonde eu estiver, silenciosamente sustentar minha vibração, sem culpa de estar bem. Mas quando eu ver que eu não estou, quando eu ver que algo travou, que algo apertou, então que eu possa então parar e acolher isso como uma parte que precisa ser resgatada, que precisa ser conscientizada, para que a gente então possa dar o terceiro passo e compreendendo isso. Não bastava eu saber que estava com medo. Eu já fui para o terceiro passo, que é compreender esse medo. Que medo é esse? Da morte. Mas não bastava eu saber que eu estava com medo de morrer. Eu também precisava compreender o que é morrer. Né? O que é morrer? Pausou? Ah, voltou. Morrer, né, é um desapego que Jesus não teve. Ele soltou tudo. Porque ele sabia que ele confiava no que estava depois. Né? Que ele não ia se desconectar do projeto. Ele não ia se desconectar das pessoas que ele ama. Né? Mas ele tinha essa visão porque ele já estava no 4º passo, que é a sabedoria. Então, o primeiro passo, a gente perceber esses automatismos cegos. O segundo passo,
né, que é tomar consciência deles. Né? O primeiro passo é a gente se dar conta que eles existem. O terceiro passo é ir compreendendo o que é isso, o que me deixa assim, para que então eu possa desenvolver naturalmente esse quarto passo no estágio de travessia, que é a sabedoria. Quando a gente chega na sabedoria, ele não é um entendimento, não é uma compreensão das causas, é uma certeza. Eu sei, vai ficar tudo bem, independente do que aconteça, vai ficar tudo bem. É uma certeza que vem de um lugar que não é falso, que não é racional, que não é intelectual. Mesmo quando a gente fala da compreensão também, ela só tem um sentido libertador quando ela inclui os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso corpo. Nessa hora onde isso é incluído, ou seja, quando eu percebi do que era o meu maior medo, junto com aquilo já veio uma tristeza. E quando eu permiti que ela passasse por mim, dali já foi trazendo uma libertação. Porque o que vai morrer, gente, é só o que é falso. Né? É só o que é ilusão. A gente sofre muito com as nossas fantasias. A gente sofre muito com a imaginação do que pode ser, do que eu tenho medo que seja. Então, o medo, ele vai criando fantasias, ele se alimenta das fantasias destrutivas, das fantasias negativas que a gente cria. Né? Então, esse é o nosso olhar para essa travessia. Esse é o nosso olhar desafiador para esse momento. Né? Um momento onde não temos soluções claras, onde nós vamos ter perdas. Né? Perdas econômicas, perdas humanas. Não tem jeito de cuidar de tudo. Né? São importantes. Cuidar da economia também é importante, porque, meu Deus, como é que a gente vive sem recursos, sem economia? Né? Nós não temos uma saída simples. Então, cada um, da sua forma, vai ser crucificado de um jeito, vai carregar a sua cruz de uma forma. Cada um vai fazer a sua travessia. Tem alguém falando aqui, eu tenho medo de ter medo. Né? Então, a gente está trazendo esse convite, né? Que a gente não tenha medo de olhar para isso. Né? Que eu possa dar mais um passo. E se eu tenho medo de ter medo, que eu assuma isso. Olha como é assumir isso. Eu tenho medo de ter medo. Então eu já estou vencendo um medo de assumir que eu tenho medo. Quando eu assumo, pode ser transformado. Né? Num primeiro momento, assim, quanto mais eu recusar, quanto mais eu me afastar, mais eu me perco de mim e bloqueio as possibilidades. Quando eu estava vivendo na tensão, parecia que não tinha saída. Quando a gente está tenso, a gente fica afogado na negatividade. Nessa hora, não tome decisões. Né? Nessa hora, espera. Espera um próximo passo. E aí eu vou fazendo um trabalho. Quando eu consigo, né, deixar isso passar, ou acolher isso da forma que for possível, nem sempre eu vou entender tudo de uma vez. Às vezes eu só vou tomar consciência e isso vai ser suficiente para promover um movimento. Né? Mas aí o próximo passo chega. Quando eu solto, abre uma possibilidade. Olha, eu não sei o que vai ser, eu não tenho condição de resolver tudo, mas eu vou fazer a minha parte, eu vou confiar que o que eu posso fazer, eu vou fazer da melhor forma. Né? Uma outra pessoa falando, eu tenho raiva de ter medo. Né? E desses sentimentos é o passo mais importante desse trabalho da travessia hoje. Da gente perceber os sentimentos automáticos e cegos que surgem quando a gente está em uma situação que a gente não sabe lidar, que a gente se sente impotente, que a gente se sente frustrado, que a gente se sente sem saída. Né? Quando a gente se abre, possibilidades novas surgem. Né? Às vezes se abrir um momento para que a gente possa se sentir
Ontem eu fui fazer uma meditação e quando eu me recolhi por um momento e pus as minhas mãos espalmadas, me veio uma imagem de um amigo espiritual que chegou e pôs a mão em cima da minha e me disse: eu estou com você, eu vou passar com você, nós vamos passar por isso juntos. Naquele momento algo encheu meu coração e eu fui respirando naquilo, né? Foi um dia que eu também estava tenso e eu abri esse espaço para poder... Que a gente não abra esse espaço só quando está ruim, que a gente possa ter o hábito de estar abrindo esses espaços de conexão, né? E nessa hora tudo se aqueceu e eu fui me soltando, né? Fui me soltando porque a conexão com uma força maior nessa hora é fundamental. E como que a gente faz isso? Cada um tem o seu jeito de orar. E às vezes a oração não está funcionando. A gente pode, nessa hora, cantar. A música, para mim, é a forma que mais me conecta. Quando às vezes as palavras... A música, porque a música não passa pelo racional, ela vai direto no coração e já me leva. Ou então a meditação, a respiração, né? A Fabi está oferecendo aqui, e tantos professores, aulas de yoga, que é uma preparação para a meditação, são recursos que a gente pode ter para poder deixar saudável, deixar limpo. A gente está deixando limpo a nossa casa, limpo as nossas mãos, limpo o nosso coração, para que eu possa estar sustentando essa vibração. Nós estamos num mar de energia conectados. Cada um que vibra no medo é como se estivesse poluindo esse mar. Nós vamos sentir medo, mas a gente pode fazer essa travessia do medo e desconectar dele e voltar a vibrar no amor, voltar a vibrar na confiança, voltar a cantar, né? E é o que os italianos estão fazendo lá, cantando nos apartamentos. A música é poderosa demais. E quando eu canto, quando eu estou bem, você acha que não está fazendo nada, porque eu só estou bem aqui na minha casa com o que me cabe, mas nesse momento eu estou julgando para esse mar, né, o que há de melhor energeticamente, né, que vai abrindo espaço para essa luz do céu entrar, para essa luz de mar entrar em outros corações. A gente está aprendendo essa ideia da conexão virtual cada vez mais claramente, né? Maurícia me disse uma coisa ontem que eu gostei muito, falou: Mateus, a humanidade acelerou o passo que ela já estava dando para esse mundo virtual. A gente acelerou isso e agora abriu. E essa ideia de conectividade, essa ideia que a gente pode estar junto, criar uma sala, né? Aqui tem várias pessoas, muito mais do que costuma ter quando está aqui na oficina. Eu estou me sentindo mais próximo de pessoas que eu nunca tive proximidade. Eu vejo pessoas até casais falando: nossa, a gente está mais conectado virtualmente, porque essa conexão está aí. Agora, nós vamos descobrir cada vez mais claramente que a conexão energética e espiritual, ela já existia há muito tempo. E agora é hora da gente confiar nisso, né? E usar dessa conexão, dessa confiança sábia, nessa unicidade. Nós somos um só organismo. Mesmo tem umas partes aqui que estão mais doentes, cegas, né? Como ser humano, assim como em mim tem partes cegas, tem seres humanos que estão mais cegos, que estão mais em desesperos, na distorção maior. Ainda assim, né? Interromper um pouquinho. E nessa confiança e nessa sabedoria, o que eu fizer para ficar bem, o que eu fizer para poder oferecer em prece, em canto, mantendo a presença, mantendo no corpo, dizendo: eu fico aqui presente, colocando um limite para esse excesso de informação, para poder estar presente, para poder estar inteiro no que eu estiver fazendo. Se eu puder fazer isso, eu vou estar colaborando para que as melhores soluções surjam para as lideranças, para quem está com essa tarefa de criar soluções. Eu não estou. Minha tarefa é essa, é falar aqui, a tarefa de outro é lá, é estar com os grupos aqui. Cada um tem a sua. E ela é sagrada, ela é bendita.
Então que a gente confie no poder, no potencial dos nossos pensamentos, das nossas emoções criativas quando eu estou bem, né? Aceitar assim, como é, seja aqui dentro ou seja aqui fora, é o único caminho para a paz. Obrigado, obrigado, obrigado pela presença, pelo carinho de todos. A gente continua juntos, né? Essa situação tem me motivado a dar o meu melhor, que cada um possa dar o seu melhor na sua tarefa. Um beijo para todos, obrigado. Nosso tempo se foi, daqui a pouco o Instagram me tira. Um beijo, 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 beijo.